Olá, amigos, dando sequência à nossa aula, nas aulas anteriores comentamos sobre a termoquímica e no final daquele vídeo, se vocês repararem, comentamos um pouco sobre a variação de entalpia, a variação de entropia e a variação da energia livre de Gibbs, correto? Então, por exemplo, de forma simbólica, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Esse meu primeiro aqui é a variação da entropia, esse meu segundo é a variação da energia livre de Gibbs. Então, o que eu tenho para uma reação espontânea ou não? Vejam só, sempre que eu tenho uma variação de entropia, né? Aquela que mede o grau de desordem do sistema, né? Então, quanto mais desorganizado for, essa reação é espontânea. Então, por exemplo, essa variação de entropia que mede o grau de desordem, quando for positiva, eu vou ter aqui uma reação espontânea. Quando essa variação de entropia for negativa, eu tenho uma reação não espontânea, certo? Então, se eu tenho uma variação de entropia positiva, eu tenho uma variação de energia de livre Gibbs negativa, ou seja, se o meu ΔS é positivo, reação espontânea, o meu ΔG é negativo, reação espontânea. Se o meu ΔG positivo me dá uma reação não espontânea, o meu ΔS deverá ser negativo, o que vai caracterizar uma reação não espontânea, certo? Nesse exercício, por exemplo, que fala aqui sobre a formação da água, eu tenho aqui uma entalpia padrão de formação, certo? E eu tenho aqui 3 entropias de formação, ou seja, 3 entropias molares de formação. Então vejam só, essa entropia molar, correto? Ela está associada a um mol de substância que, sob condições padrão de temperatura e pressão, certo? Então é a entropia que é associada a um mol de substância sobre as condições padrão de temperatura e pressão. Então eu tenho aqui, ó, a entropia padrão do H2, a entropia padrão do O2 e a entropia padrão do H2O. Bem, mas por que eu estou mostrando para vocês esses 3 valores tabelados aqui de entropia? Veja só, hoje vamos comentar aqui se a formação desta água, né, 1 mol de H2, meio mol de O2, formando 1 mol de água. Será que essa formação aqui ela ocorre de forma espontânea? Não sei ainda se é espontânea. Para isso, iremos realizar aqui um cálculo simples e verificar se eu tenho ΔS mais ou ΔS menos, uma vez que eu tenho os 3 valores aqui de formação da entropia padrão, ou tenho os 3 valores de entropias, no caso padrão, para o H2, para o O2 e para o H2O. Seguinte, pessoal, como que eu calculo, né, ó, como que eu calculo o meu ΔS? Deixa eu pegar aqui alguma coisa, tá, vou separar aqui, ó, como que eu calculo o meu ΔS? Vamos pegar aqui e tirar essa parte que eu não vou precisar. Esse meu ΔS, pessoal, nada mais é do que o ΔS, ou seja, ele vai ser aqui, ó, a relação, ou seja, é a relação da minha entropia dos produtos, né? Ou seja, a somatória da entropia dos produtos menos a somatória da entropia dos reagentes. Ou seja, como que eu calculo a variação de entropia? Eu preciso da somatória dos produtos menos a somatória dos reagentes. Então vamos observar aqui em cima. Veja só, eu tenho aqui a reação, certo? H2, meio O2 e H2O. Deste lado aqui eu tenho o meu produto, água líquida. Deste lado aqui eu tenho o meu reagente, ou seja, quem são os reagentes? 1 mol de H2 e meio mol de O2.
Visto ainda que eu tenho a entropia de 1 mol de H2, que é 130,57 joules Kelvin. Eu tenho a entropia deste meu segundo reagente, que é de 1 mol de O2, que é 205,04 joules Kelvin. E a entropia do meu produto, água líquida, que é 69,95 joules. Ok? Então vamos lá então. Vamos passar estes valores para cá, né? Vamos passar para o meu cálculo de entropia. Mas antes de realizar o meu cálculo de entropia, é preciso verificar uma coisa. Eu tenho aqui 1 mol de H2 reagindo com meio mol de O2, né? E eu tenho o padrão, a entropia padrão de 1 O2, né? Então meio mol, 1 mol, certo? Vamos deixar isso aqui de uma forma balanceada, de modo que eu fique com 1 mol de O2, certo? Então eu vou abrir essa segunda tela aqui, onde ela já aparece de forma balanceada, né? Então vejam só, 2 mol, deixa eu trocar aqui a cor, né? Ó, 2 mols de H2 gasoso, certo? Reagindo com 1 mol de O2 gasoso, produzindo aqui 2 mols de água líquida, certo? Então eu vou selecionar essa parte aqui e vou colocar ela no meu primeiro quadro, que é onde estávamos ali comentando, certo? Então vejam só, eu tenho aqui a formação devidamente balanceada, 2, 1, 2, correto? Então vamos lá então atribuir agora os valores, né? Eu vou pegar aqui o meu ΔS, certo? Vou colocar ele aqui embaixo. Então, ó, a variação de entropia, certo? Nada mais é do que a somatória dos produtos menos a somatória dos reagentes. Então, vou colocar aqui o meu menos, certo? Vamos abrir aqui uma caixa para realizar este cálculo simples. Então, vamos começar ali pela somatória dos produtos, certo? Vamos pegar aqui de novo. Peguei errado, tá. Vamos lá, somatória dos produtos. Somatória dos produtos. Então, vejam só. Qual é a entropia do H2O, né? A entropia padrão do H2O é 69,95. Mas nesse caso aí, pessoal, veja só. Eu tenho 2 vezes o H2. 2 vezes o H2O, certo? Se 2 vezes o H2O, ou se 1 mol dessa entropia é 69,95, quer dizer que eu tenho 2, né, ó, vezes 69,95. Então, de onde que saiu esse número 2 aqui? Esse número 2 saiu do 2H2O, certo? Então, ó, 2 vezes a entropia padrão de H2O, que é 69,5, menos a somatória dos reagentes. Então, quem são os meus reagentes? O H2 e o O2. O H2 aparece 2 vezes, então eu tenho 2 vezes. Qual é o valor da entropia padrão do H2? 130,57. Então, 2 vezes 130,57. Se é a somatória, isto é mais uma vez, no caso, né? Colocar 1 aqui, mas não vai ter diferença. Que eu quero agora a entropia de 1O2. Então, a entropia de 1O2 é 205,04. Ok? Então, qual vai ser o meu resultado? Ou seja, qual vai ser o meu valor de ΔS? Bem, 2 vezes 69,95 vai me dar aqui 139,9 para o H2O. Esse resultado menos a somatória dos meus reagentes. A somatória dos meus reagentes deu 416,18. Então, o meu ΔS, né, terá um valor de menos 326,28, certo? Joules Kelvin mol, certo? Joules Kelvin mol. Agora veja aqui, eu tenho um valor que é, cadê o meu negativo? Passar para a linha de baixo aqui, ó.
eu tenho um valor que é negativo. Quando eu tenho um ΔS negativo, o que nós tínhamos comentado? Bem, se eu tenho um ΔS negativo, eu tenho uma reação que ela é não espontânea. Mas veja só, é possível que essa reação seja espontânea, mesmo observando um ΔS negativo, certo? Então, ó, mesmo observando esse ΔS negativo, é possível que essa reação seja espontânea. Querem saber como? Vamos acompanhar neste cálculo então. Então vamos dar sequência. Observem o seguinte, pessoal. A minha variação de entropia, eu vou chamar aqui de variação de entropia do sistema. Então, ó, na variação de entropia do sistema, na reação de formação da água, certo? Vimos que temos, ou chegamos a um valor de menos 326,28, ou seja, parece ser uma reação não espontânea. No entanto, vocês lembram daquele ΔH lá do início do exercício? Ele dizia que o ΔH de formação da água, certo? Era de menos 285 kJ. Então vejam só, isso aqui é o que eu chamo de entalpia padrão de formação, né? Ó, essa entalpia padrão de formação, né? Na verdade, aqui em cima vem um zero, certo? Para indicar que é uma entalpia padrão de formação. Então, resumindo, a entalpia padrão de um composto nada mais é do que a variação de entalpia de uma reação, certo? De formação deste composto a partir de suas espécies elementares, certo? Então, nesse caso aqui, a entalpia padrão de formação da água, certo? Formada por hidrogênio e oxigênio, ela é equivalente à entalpia da reação de hidrogênio diatômico com oxigênio diatômico, ambos no estado gasoso. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a formação de 1 mol de água, né, ou 6,02 10 a 23 moléculas, no estado líquido, a partir das espécies elementares, hidrogênio e oxigênio, a temperatura de 298 Kelvin, libera 285,5 kJ/mol de energia calorífica, né? Então vejam só que este resultado aqui, né, está mostrando, no caso, uma reação exotérmica, né, liberando calor, certo? Bem, mas vamos voltar aqui para verificar se realmente essa reação ela é não espontânea. Veja só, pessoal. Aqui eu tenho ΔH para 1 mol de água. Então, no caso, 2 mol de água, eu tenho 2 vezes 285, né? Então, vejam só. Para 2 mol de água, deixa eu apagar essa parte aqui, certo? Para 2 mol de água, cadê minha borracha? Tá aqui, certo? Apaguei até a cor que eu queria. Nós vamos colocar aqui, né? Colocar o verde de volta, certo? Vamos lá, aqui, muito bem. Para 2 mol de água, eu tenho 2 vezes o 285, ou seja, eu vou ter um valor de menos 500, cadê a tinta preta? Está aqui. Um valor de menos 570 quilojoules, né, ó, quilojoules mol, certo? Para 2 mols de água. Mas o que isso significa? Ora, nesse caso, ele diz o seguinte: se o sistema libera menos 570 quilojoules mol, existe alguém que vai absorver esse 570. Nesse caso, se o sistema libera menos 570, eu digo que a vizinhança, né, ó, a vizinhança absorve 570. Então, se o sistema, né, ΔH, libera menos 570, quer dizer que a vizinhança absorve 570. Nesse caso,
eu posso ter aqui, pessoal, eu posso ter aqui um delta S, certo? Ó, vou colocar aqui, ó, pegar aqui a minha letrinha, delta S, certo? Vizinhança, colocar VI aqui, certo? Delta S vizinhança igual ao meu, tirar aqui de novo e colocar ele aqui, ó, vai ser igual ao meu delta H, certo? Vamos acompanhar aqui, eu já discuto sobre. Igual ao meu delta H, também vizinhança, certo? E isso aqui dividido, vou achar aqui uma linha que traça, né, ó, isso aqui dividido pela temperatura. Então aqui embaixo eu vou ter, né, um T. Selecionei errado. Opa, mais uma vez selecionei errado. Agora vai certo. Isso aqui dividido por T, certo? Então vejam só. Deixa eu pegar aqui o meu lápis, né, para mostrar aqui melhor, certo? Então veja só. A variação de entropia da vizinhança é igual à variação de entalpia da vizinhança dividido pela temperatura. E quais são os valores que nós temos, né? Então vamos lá então. Qual vai ser o valor do ΔH aqui da vizinhança? Esse ΔH deu 570 kJ. Vou passar ele para joules e eu terei um valor de 570, certo? Joules, 570 mil joules, certo? E o valor da minha temperatura, vou colocar aqui embaixo, lembra lá no início que era de 298 Kelvin, então aqui eu vou ter 298 Kelvin, meu resultado vai ficar Joule Kelvin, certo? Então qual vai ser o valor do meu ΔS da vizinhança, né? Deixa eu pegar esse aqui que já está pronto, ó. ΔS da vizinhança, colocar aqui em cima. O valor do meu ΔS da vizinhança vai ser 570 mil dividido por 298. Então esse resultado aqui, certo? Vai dar 570 mil dividido por 298, 1912,75. Então vou colocar então 1,91, certo? Vezes 10 elevado a 3, certo? Vezes 10 elevado, Ctrl Shift igual, elevado a 3. Volto aqui de novo. Joules Kelvin. Então veja só, pessoal. A entropia da vizinhança, ou a variação da entropia da vizinhança, deu um valor de 1,91 vezes 10 a terceira joules Kelvin. Mas nesse caso aqui, pessoal, nós não vimos ainda se é uma reação espontânea ou não. E é o que veremos agora na sequência, correto? Então vejam só, pessoal. Eu achei aqui o meu ΔS da vizinhança, né? Então o que é essa vizinhança? Essa vizinhança, ela é toda parte ou toda a região que rodeia um sistema. E eu posso reunir essas informações aqui, ou seja, a entropia ou variação de entropia do sistema menos a variação de entropia da vizinhança vai me dar uma terceira entropia, certo? Que vai ser a entropia do universo. Logo, eu posso dizer que a entropia do universo, certo? Ela é a relação, ou a entropia do universo é a variação da entropia do sistema menos a variação da entropia da vizinhança. Ou seja, essa minha variação de entropia, certo? É então a variação desta primeira entropia, denominada aqui de sistema, menos a variação dessa minha segunda entropia, denominada aqui de vizinhança. Então veja o que ocorre.
eu tenho aqui os valores, certo? A minha variação de entropia da vizinhança deu 1,91 vezes 10 elevado a 3 joules. Mas qual é o valor da entropia do meu sistema, certo? Recordem bem, lá no primeiro, voltar aqui, ó, olhe lá no primeiro cálculo que nós realizamos, veja só, a variação de entropia deu quanto? Menos 326,28 joules. Então, essa minha primeira entropia é a minha entropia do sistema, certo? Depois nós achamos o que? A entropia da vizinhança. Então, vamos colocar aqui os valores, né? O meu primeiro resultado, que foi a entropia do sistema, certo? Vou trocar aqui a cor, que foi um valor, ou chegamos a um valor de menos 327, certo? Menos 327, ou menos 326, né? 326,28, menos 326,28 joules Kelvin, menos a variação de entropia da vizinhança, que é esse que está aqui acima, que foi 1,91, certo? Vezes 10 elevado a 3. Deixa eu colocar ele tudo numa linha só. Então aqui eu vou conseguir chegar ao meu valor da variação de entropia do universo. Só uma pequena correção, pessoal, aqui não é 29, e sim 28, certo? Então colocar aqui de novo, né? Vamos passar aqui então o nosso número 8. Vou tentar fazer um número 8 aqui, se vai ser possível. Vamos pegar aqui a tinta, né? Opa! 326,28. Esse 8 ficou perfeito, certo? Então vamos lá então, né? O valor da entropia do universo vai ser menos 326,28, que é a variação de entropia do sistema, menos 1,91 vezes 10 elevado a 3, que é a entropia da vizinhança. Ou seja, esse meu resultado aqui vai dar 1585,75 joules Kelvin mol. Então, veja que o valor da entropia do universo, ela é positiva. Se essa entropia é positiva, a formação dessa água é espontânea. Correto?